queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nesse momento nos assistem através da transmissão da TV Alvorada Espírita no Brasil e em várias regiões, vários países do mundo. Nós abraçamos com muito carinho o contingente, o Batalhão da Pizza, os nossos queridos cadetes da Escola Preparatória de Cadetes do Exército da nossa cidade, integrantes do NUME e alguns que eventualmente ainda não fazem parte dele. Todos aqui representados no Cadete Manso e liderados pelo nosso querido Coronel Ubaldo e pelo querido Coronel Pedro Paulo, subcomandante da Escola Preparatória de Cadetes. Vocês estão vendo esse pessoal que está aqui sentado trabalha feito louco na pizza. Geralmente nos 2 últimos horários. E já ouviram a data, não sabemos dos compromissos de todos, mas nós estaremos sabendo que aqueles que não puderem vir estarão ligados com a força do pensamento nas tarefas que vocês também tomam parte. Nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão por terem vindo. Também temos comentado aqui nos encontros de segunda e quinta-feira o Evangelho segundo o Espiritismo, que serve de roteiro para as nossas noites. Vinculado no capítulo 14 a um tema muito importante, aquele que fala sobre as relações familiares. Honrai vosso pai e vossa mãe é o título do capítulo do Evangelho que nós estamos trabalhando. Na semana passada havíamos informado a vocês que hoje explicaríamos algumas coisas interessantes que a doutrina espírita nos presenteia ao tratar de temas tão profundos como são os nossos relacionamentos, mas não como uma forma de oprimir pela culpa, pelo erro cometido, pela força do capeta ou do inferno, mas como forma de esclarecer para que espíritas e não espíritas possam saber o funcionamento desse mecanismo que abarca todas as criaturas, não só os espíritas. Então, hoje, nós estaremos tratando de um tema que está no capítulo 14, falando sobre a reunião na terra de pessoas que são simpáticas, que não são nem simpáticas nem antipáticas, e pessoas que também são antipáticas, numa mesma família. Não existe ninguém aqui e ninguém que nos assiste nesse momento que não tenha como utilizar as informações que nós encontramos na doutrina espírita a esse respeito. Mas mais do que nós procurarmos aplicar este termo, aquela parte do Evangelho, aquilo que o mundo espiritual está explicando para A, B, C ou D, que é o que nós gostamos de fazer, nós gostamos de ler os livros, de ler os evangelhos, de ler as mensagens para outras pessoas. Isso serve para meu pai, isso serve para o meu irmão, isso serve para o meu tio, isso serve para o meu amigo lá do serviço, eu vou levar para ele ler. É perfeito para ele. A gente lê para os outros e esquece de colocar-se naquilo, diferentemente do que estamos acostumados, que nós aprendamos a entender esse mecanismo para vivê-lo. Todo mundo sabe que há uma fase no crescimento, porque todos os adultos já passaram por ela. Os jovens estão passando por ela. E as crianças vão passar por ela. Em que geralmente, um comportamento antes pacífico se torna agressivo. Em que a criança dócil
começa a ter atitudes diferentes daquelas que ela estava acostumada a ter. E eu não estou aqui me referindo ao fato de ela ter mudado de comportamento por ter mudado de companhias. Não. Esta alteração acontece em boa parte das pessoas. Algumas não sofrem uma mudança tão drástica, tão brusca. Não. Sofrem alguns conflitos emocionais, psicológicos, mas que conseguem administrar sem mudar a rotina de comportamentos. Mas o que é mais comum, o que nós observamos com mais facilidade no ambiente da Terra onde estamos, é chegarmos a um determinado período da vida em que desabrocha uma outra personalidade. Algo muda. E as pessoas ficam intrigadas. O que é que muda? Por que que muda? Será que é olho gordo, é mal olhado? Será que é obsessão? Um espírito maligno chegou e incorporou dentro daquele moleque, daquela mocinha, e agora ela virou outra pessoa. Tem que benzer. Algumas mães, alguns pais falam, tem que benzer, chama o benzedor lá. Outros, não entendendo o mecanismo desse processo, partem para a área da punição. Partem para a conduta agressiva. Porque, naturalmente, o adulto funciona assim. Eu fiz tudo o que eu pude. Eu dei do bom e do melhor. Eu me matei para que essa mocinha, para que esse rapaz pudesse chegar até aqui. E olha como me trata. Então se põe na condição de vítima. E por estar assim, injustiçado, e não encontrar um motivo, revida. Revida de forma agressiva, revida de forma violenta às vezes, injusta. E o que ela faz? Só piora. Só piora a situação. Muitas pessoas, inclusive alguns que estão aqui ou que nos assistem, quando enfrentaram este problema, quando viram seus pais jogarem na sua cara coisas humilhantes ou atuarem de forma agressiva por não entenderem o conflito que você estava vivendo, muitos tiveram como única opção, no seu orgulho, sair de casa. E aí enfrentam problemas variados. Enfrentam dificuldades que até então não tinham imaginado. Mas acham que isso vai resolver o problema? Ele vai dar uma lição naqueles caras. Mas quando você compreende o que está acontecendo, ou o que já aconteceu com você também, e que vai acontecer com aqueles que você cuidar, você saberá como agir. Você saberá por que acontece. Você entenderá que conflitos são estes. Eu não conheço nenhuma religião que, de maneira clara, de maneira lógica, de maneira objetiva, explique o porquê disto. A não ser aquelas que recorrem, porque isso é força do diabo, porque é a falta da reza, é a falta de ir na igreja. Essas coisas que tentam explicar, mas não explicam. A única que eu encontrei é aquela que hoje nós estaremos comentando como explicação plausível, lógica. Nós somos espíritos que, na medida em que vamos vivendo as inúmeras vidas, nós vamos acumulando experiências, vamos acumulando conhecimentos e emoções. O que você é hoje, você que está aqui e você que me assiste,
é o conjunto, é a soma de todas as virtudes e todos os defeitos que você já construiu nas inúmeras vidas. Você é este conjunto de coisas. O livro dos Espíritos nos explica isto. Não é possível que o espírito de um indivíduo que já atingiu a bondade, ao nascer, ocupe o corpo de um homem mau. E aí ele faça maldades. Eu vou passar na poça d'água, vou molhar todo mundo que está no ponto. Aliás, com a falta d'água que está, até que seria bom ser molhado, né? No ponto. Mas essa maldade não é própria de um espírito bom. Se a pessoa se inclina a fazer coisas assim, em prejuízo dos outros, é porque ela é assim. Não é porque ela aprendeu assim, não é porque teve bons exemplos ruins assim. Isso ajuda a descambar. Mas ninguém que é bom se torna mal por ver o mau exemplo. Não. Aquele que já é bom, ao ver um mau exemplo, ele se afasta do mau exemplo. Ele não quer aquilo para ele. Ele não tem prazer em viver daquela forma. Mas aquele que ainda carrega maldades, que ele talvez até não tenha assumido plenamente, esse vai falar, ai, até que essa ideia não é má. Quem sabe isso dá certo? Então, o que nós estamos primeiro lembrando a vocês é que nós somos um conjunto que nós mesmos construímos. Mas o que acontece? Como temos defeitos, como temos erros, como temos coisas feias, nós descobrimos que há uma saída. A lei do universo, generosa como é, permite que o pior dos homens, a pior das mulheres, se corrija. Tenha de novo a chance de voltar. Tenha de novo a oportunidade de consertar as coisas que fez errado. Mas para que isso aconteça, vejam só, hein? Essa pessoa, esta alma não é boa, 100%. Ela tem coisas ruins, tem coisas boas, mas tem coisas más que precisam ser corrigidas. Ela vai ser colocada de novo numa outra oportunidade reencarnatória na Terra. Se ela vai recomeçar, a bondade de Deus é tão gigantesca que só há sentido, só há lógica em nós começarmos do zero se a gente esquecer. Se ninguém se lembrar. Se todas as pessoas que nasceram perderem no seu consciente a lembrança das coisas ruins que já fizeram. Porque senão não há sentido em voltar. Não há. Observe a sua relação familiar. Observe. Você tem em sua família, ou mesmo nas relações de amizade, você tem pessoas que eventualmente têm fraquezas. Fraquezas no vício, fraquezas na gula, fraquezas na ambição, fraquezas na vaidade, fraquezas no sexo, não importa. Então o que acontece? Você sabe que você tem um tio que adora tomar uns tragos, adora encher o caneco. Aí ele sofre um acidente, vai para o hospital, fica sem beber, passa mal, sofre um tratamento terrível, consegue sobreviver e volta para o seio da família. Você continua convivendo com ele. Ele não pode mais tomar nada. Essa é a fase da recuperação. Ele fica sóbrio 1 ano, 2 anos, 5 anos. Aí tem um fim de ano na sua casa, você chama a família, vai ele também. E aí quando você passa
na sala onde está todo mundo conversando, está a árvore de Natal, você olha para o seu tio, ai tio, que bom que você veio, ele já está com o copo de cerveja na mão. Você fala, ê, já voltou a beber? Se você não fala nada, tenha certeza que você vai pensar. Você nem sabe se o copo de cerveja é dele. Porque podia ter sido de alguém que foi ao banheiro e pediu para ele segurar. E aí você ia montar num porco danado. Mas nós estaremos com a mente lembrando que ele já bebeu. Ele já foi chegado num gargalo. Nós não vamos esquecer que ele não é mais ébrio. Nós não conseguimos esquecer os erros dos outros. Podem passar 10 anos, 20 anos, quando acontecer você vai falar, ah, mas essa pessoa sempre foi assim. Você lembra lá atrás como ela era? Uma pessoa é pega subtraindo algo que não lhe pertence. Está passando fome, está tendo dificuldades. Tem que lutar para manter a família. E acha que por este caminho será mais fácil. E ela é pega. Ela então é encaminhada ao diretor que faz chegar a notícia ao dono da empresa que ela estava roubando. O dono da empresa pode simplesmente mandar demiti-la por justa causa. Mas se essa pessoa estava em desespero e ela precisa do emprego, porque agora ela vai estar pior sem o trabalho. E o patrão, o dono, estiver desejando recuperar aquela pessoa, ele poderá chamá-la e conversar com ela. Por que você fez isso? Você sempre foi um bom funcionário. Você sempre foi uma pessoa correta. E então o funcionário vai poder explicar: meu filho está doente. O senhor é generoso comigo. Eu não tenho mais coragem de pedir nada. Mas eu estou tendo dificuldade. Os remédios são caros. O tratamento eu não tenho dinheiro para pagar. Minha esposa também está trabalhando. E então, inteirado do seu drama, do drama deste funcionário, o patrão poderá dizer para ele: você poderia ser demitido por aquilo que você fez. Mas eu vou te dar uma nova chance. Eu vou esquecer o que você fez. Desde que você não volte a fazer. E com relação ao seu filho, nós vamos ver o que podemos fazer para ajudá-lo. Uma pessoa decente, uma pessoa digna, não quer ser ladrão. Por uma fraqueza poderá ser. Mas isso ele vai carregar de culpa na consciência por muito tempo. Mas se ele encontra alguém que possa dizer a ele: vamos esquecer isto. Ah, como a esperança brota de novo. E certamente, este funcionário, se for alguém que tenha correção de conduta, nunca mais vai agir desse jeito. Porque todas as pessoas que falham, sabem que estão falhando. Por alguma fraqueza, por algum motivo estão fazendo aquilo. Sabem que não deveriam fazer. Às vezes querem correr o risco, às vezes é uma aventura, às vezes é uma leviandade, às vezes é uma necessidade. Mas quando qualquer um deles é pego, todos querem apagar o passado. Todos querem. E Deus sabe disso. E Deus permite que nós possamos voltar à vida com o passado. Assim,
oculto pelo véu do esquecimento. Porque imagine que todo mundo se conhece, que todo mundo lembra o que fez. Aí você cruza com a pessoa, ih, olha, tá vendo, hoje ela tá bonitinha, mas essa sirigaita era uma coisa terrível no passado. Hoje ela tem essa carinha de santa, fica com esse cabelinho todo arrumadinho, mas é uma pinta brava que, você sabe, você lembra dela lá em 1700 e não sei quanto. Mas é bom você não lembrar muito não, que vão lembrar de você também. Então se nós lembrássemos todos os podres uns dos outros, quando é que nós nos desculparíamos? Quando é que nós nos aceitaríamos? Quando é que nós poderíamos nascer no ambiente com aqueles que já nos fizeram mal? Nunca. Seria extremamente doloroso que nós passássemos por essa experiência, com a perspectiva da melhora. Você briga com um parente, você discute por um jogo de futebol, por uma bobagem de política, e você nunca mais quer falar com ele. Ou ele com você. Ah, ele vai na festa? Vai, então eu não vou. Ou você convida ele ou você me convida. Não, mas vocês têm que parar com essa bobagem. Não, esse cara é muito ignorante, eu não gosto de gente ignorante. Então, um ignorante falando da ignorância do outro. E, no entanto, a pessoa não quer a companhia, se ela pode evitar. Quem trabalha com um patrão exigente sabe do que eu estou falando. Porque se pudesse, nunca mais ia no emprego. Mas como depende do pagamento, então engole o sapo. E às vezes dá uma risadinha assim, desgraçado, como você vai morrer de câncer, mas tudo bem. Para ser simpática, só por causa da grana. Então o amor de Deus permite que nós possamos voltar à terra. Voltar com a perspectiva de consertar, de aproximar, e não de continuar no ódio. Por isso é que quando você prepara o renascimento como um espírito, você geralmente se cerca de aqueles amigos que do plano espiritual poderão também cooperar com você, vindo antes para serem seus pais. Quando é possível escolher, você que tem amigos no plano espiritual, como uma família espiritual muito grande, em afinidades de pensamento, em sintonia. Você pode combinar com 2, 3, 4, de juntos renascerem, para que possam ser apoio um para o outro. Então vêm os pais, se unem, e aí abrem a porta da maternidade, para que venham você, venha o seu irmão, venha o outro, e todos possam crescer nesse ambiente. Agora, naturalmente, esse ambiente também serve para que não apenas os que já são amigos se tornem mais amigos, se ajudem, se apoiem, como também os inimigos se aproximem. Aqueles que já se deram cabeçada, já se agrediram, já se indispuseram, se deixar por conta deles, eles vão sempre dizer assim, ah, mas se ele vai estar na Terra, eu quero nascer em Júpiter. Eu não quero nascer no mesmo lugar que ele. Mas, como nós temos que aprender a nos aproximar, então a engenharia celeste permite que nós tenhamos um mecanismo de ser colocados, além dos nossos amigos, com alguns com quem não haja tanta afinidade assim. Só que como os dois se esqueceram, eles não lembram. Não lembram. Então é criança. Um irmão ajuda o outro. O irmão mais novo quer ir atrás do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho é referência para ele. O irmão mais velho geralmente não gosta, porque o irmão mais novo sempre está lá atrapalhando o caminho do que ele quer fazer.
Mas às vezes o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo, é responsável por ele, começa a haver um entendimento. E isto é assim nessa primeira fase. A fase da primeira infância é fundamental para a recuperação do espírito. Esta fase em que o espírito deixou o plano invisível para materializar-se num corpo que agora está com o pensamento esquecido dos erros do passado, ele está pronto para ser reconstruído com bons exemplos, com boas tendências, com boas atitudes dos pais, em primeiro lugar. E isso é fundamental, por quê? Porque vai chegar um momento em que esse véu do esquecimento começa a ser levantado. O período do nascimento até a ocorrência disto, chamado de infância, é exatamente o campo fértil em que pais, em que educadores, em que pessoas responsáveis podem ajudar aquele novo ser a combater o velho ser, dando-lhe ensinamentos mais dignos, mais decentes, mais nobres. Porque todos vão passar por um período em que nós precisaremos resgatar certas lembranças ou inclinações das vidas anteriores. E isso todo mundo vai enfrentar. Como é que é esse mecanismo? Todos os homens e mulheres na Terra possuem, no centro do cérebro, no centro, lá dentro, passa um pedaço de ferro aqui, um outro pedaço de ferro aqui. Onde eles se cruzarem no interior, você tem uma glândula. Essa glândula se chama epífise. Não é hipófise, que é outra glândula, que também está dentro do cérebro, numa outra parte. Essa glândula epífise é conhecida também como glândula pineal. A medicina conhece essa glândula como sendo a glândula que, no período infantil, é um limitador dos interesses sexuais da criança. Graças ao modo de funcionar, a epífise, neste período, restringe a emissão de determinados hormônios e tem um papel de velador da sexualidade. Nos moldes tradicionais, como nós estamos nos lembrando dos períodos diferentes deste que nós estamos vivendo. Porque aqui, ainda a epífise tem a mesma função, mas nós estamos vivendo um momento anômalo da evolução humana, onde desde que a criança nasce, ela é exposta às imagens eróticas de todos os tipos. E então, ela já desperta muito cedo algo que deveria acontecer mais adiante, pela normalidade biológica. Mas a explicação para este período, em que a criança não está tão interessada em experiências da sexualidade, está querendo jogar bola, brincar de boneca, está querendo soltar pipa, é exatamente a ação da epífise. Esta glândula, ela sofre a adulteração, ou, segundo a explicação científica, ela sofre a ação luminosa que vem dos nossos olhos. E na medida que a luz, penetrando através dos nossos nervos ópticos, vai alterando o funcionamento, segundo a antiga visão da ciência médica, vai como que cristalizando e endurecendo a epífise por fora, ela perderia gradualmente a função de veladora do instinto sexual e liberaria
as glândulas sexuais para que elas começassem a jogar na corrente sanguínea os hormônios da sexualidade. Quando então acontece o amadurecimento, a chamada puberdade. Isto está vinculado à incidência luminosa. Tanto que nós lembramos isso como um fato real. As meninas que estão vivendo em regiões ensolaradas do Equador, elas amadurecem sexualmente bem antes das jovens que estão vivendo nas regiões mais ao sul ou mais ao norte, onde a incidência solar é menor, pela inclinação do eixo da Terra. Então encontramos nas regiões do Equador meninas que estão tendo a primeira menstruação aos 8, 9 anos. Fruto do amadurecimento biológico, preparando-a para a maternidade. E a mesma coisa com rapazes. E encontramos nas regiões sul, mais ao sul ou mais ao norte, meninas que ainda com 14 anos ainda não tiveram a primeira menstruação. É a incidência, a diferente incidência luminosa, que também cria uma diferente área de amadurecimento, ou no tempo diferente entre as pessoas que estão ali. Então, esse é o mecanismo biológico. E a partir daí, as glândulas sexuais também podem colocar o seu material na corrente sanguínea, preparando o jovem para aquilo que ele ou ela estarão também se candidatando a construir família, a gerar filhos, a criar o ambiente adequado para que outros venham. Então, este é o funcionamento da epífise, tradicionalmente conhecido. Mas, André Luiz, espírito, através da obra de Chico Xavier, chamada Missionários da Luz, no capítulo 2, explica qual é a função espiritual da epífise, esta glândula que nós todos temos. E que todos estaremos vinculados a ela, porque esta é a glândula mais importante da vida mental, a epífise. O capítulo 2 do livro tem esse título. André Luiz está analisando com um instrutor o funcionamento deste centro cerebral. E em uma reunião espírita, ele está vendo os candidatos à mediunidade com este centro, uma glândula muito pequena que é talvez menor que uma ervilha, iluminar-se como se fosse um pequeno sol no interior do cérebro. Ele fica surpreso com aquilo. Ele havia sido médico na Terra, ele conhecia a epífise, mas nunca imaginou que a epífise tinha uma função tão importante nesse processo. E então, o instrutor Alexandre, que está com ele, explica que a epífise não é um órgão morto, como a medicina humana diz que a partir dos 12, 13, 14 anos a epífise não tem mais função. Porque ela se cristaliza, ela se degenera e ela então não serve mais para nada. É como falam do apêndice, não é? A apêndice não serve para nada. Muitas pessoas já ouviram isso. O apêndice só serve para inflamar. E aí você tem aquela dor terrível e se não morrer, chega no hospital, alguém tem que arrancar. Mas não. O apêndice tem uma função muito importante. É uma pequena área do seu intestino que quando você sofre uma infecção intestinal ou você toma remédios que acabam com a flora e a fauna do seu intestino, que são fundamentais para que você continue a viver, de onde que vão tirar os bichos de novo? Que você acabou matando com um monte de remédio. E o seu intestino agora não funciona direito. Do apêndice. O apêndice possui exemplares da flora e da fauna microbiana
para repovoar o seu intestino. Normalmente, naturalmente. Então esse negócio não serve para nada. Não é bem assim. Geralmente é a conversa de quem quer ganhar seu dinheiro para fazer uma cirurgia em você que você não precisa. Em alguns casos é necessário, claro que é. Mas a epífise, ela tem uma função que Alexandre vai explicar. Não se trata de um órgão morto, diz ele. É a glândula da vida mental, a epífise. Você tem vida mental? Você tem? Então, se você tem alguma vida mental, se a sua mente tem algum direcionamento, se você faz planos, se você tem aspirações, se a sua mente está funcionando, a epífise é a responsável por ajudar você nisto. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. Até a fase da puberdade, ela vela a sexualidade da criança. Ela barra as glândulas sexuais para que elas não produzam os hormônios da sexualidade. Mas quando ela deixa de ter esta função, porque a iluminação que a pessoa recebe através dos nervos ópticos vai fazendo com que ela vá perdendo isto, ela se transforma em um agente criador. É a glândula da vida mental, fazendo com que o indivíduo que vai agora ingressar numa outra área da sua vida, a área da adolescência, da juventude, da vida adulta, ele possa ter acordado as forças criadoras. E ela continua a funcionar depois que o organismo já está adequadamente preparado, apetrechado para gerar, através da criação biológica, ela se transforma e ela continua funcionando como o mais avançado laboratório dos elementos psíquicos da criatura terrestre. Um laboratório que vai acompanhar-nos por toda a vida. A epífise abastece de alimento psíquico todos os outros centros nervosos do nosso corpo. Todos. É ela que abastece com esse material, com essa energia, todas as células do nosso organismo. Aos 14 anos, diz Alexandre, o instrutor, ela que estava aproximadamente, não é, como uma coisa que não tem mais função, ela recomeça a funcionar no homem reencarnado. Aquilo que antes era controle se torna força criadora e válvula de escape. A glândula pineal reajusta-se ao concerto dos órgãos e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. E então, nessa fase, a criatura entrega-se à recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que surgem nela sob fortes impulsos. Ah, aquela criança queria empinar papagaio. Se você pegar uma criança e colocá-la isolada numa ilha deserta, sem contato com ninguém, quando a epífise começar a desvelar, quando ela perder a função de inibir a sexualidade, este adolescente começará a se interessar pela sexualidade, naturalmente. Ninguém precisa ensiná-lo. Por quê? Porque ele já viveu isso em inúmeras vidas. As experiências da sexualidade, a emoção, o prazer, a curiosidade, começam a chegar como se alguém levantasse uma comporta e libertasse aquela água que estava parada, que começa a correr pela consciência, não lúcida, mas como algo que parece que você já sabia e não sabe explicar de onde. Então, o que faz a epífise nessa hora? Ela permite que o encarnado comece a acessar
as experiências do passado, as emoções. Não pela consciência, portanto, mas pelas sensações. E então, para que você tenha uma ideia de como isso é poderoso e como isso acontece, nessa época, aquele menino, aquela menina, tão boazinhas, tão bonzinhos, começam a não gostar do pai. Começa a achar que o pai é um velho, é um chato, é um careta, é um estorvo. Ou da mãe. Aquela pessoa fez a comida para ela comer a vida inteira. Lavou a fralda, lavou a roupa, fez tudo o que pôde. Ficou doente, ela cuidou, não dormia, ia trabalhar mesmo assim. Mas nessa fase, aquele ser começa a não gostar de ouvir a voz da mãe. A mãe tem umas manias e você fica contra as manias dela. Você prefere a mãe da sua amiga, o pai da sua amiga, do que o seu pai ou a sua mãe. Mas veja só, eles não te fizeram nada. Continuam sendo as mesmas pessoas. Eles não mudaram. Alguns têm muitos defeitos, é verdade. Mas antes você aguentava. Mas é que agora você está ficando grande, não é? É verdade, você está ficando grande. Você está crescendo. E está relembrando do ontem. E quando você sente o ontem em você, se você e este pai, você ou esta mãe, em outra vida, já tiveram diferenças, não foram muito harmoniosos, esta é a fase na qual esta diferença começa a aparecer. Esta é a fase. E é normal que seja assim. O jovem, ele não sabe explicar, mas ele tem uma versão. Ele não aguenta. Eu tenho que voltar para casa, eu tenho que aguentar meu pai, aquele chato. E às vezes é por besteira. Em alguns casos, esse conflito é tão difícil para o adolescente, para o jovem, porque ele sabe que o pai gosta dele. E ele sofre por não gostar do pai. Só que ele não sabe explicar isto. Ele não sabe porque ele não entende que ele é um espírito que já viveu com aquele ser e que pode ter tido alguma diferença não resolvida. Por isso que nasceu no mesmo grupo familiar. Por isso que está ali com aquelas pessoas. Porque agora ele precisará começar a se assumir como gente adulta, como um espírito. E é por isso que eu disse antes que a primeira infância é fundamental na reeducação. Porque se como pai ou mãe você for uma pessoa presente, se você educar seu filho, se você der a ele carinho, se você ajudá-lo a ele desenvolver-se e criar uma relação de confiança, quando chegar na hora do conflito, que vai surgir nele, sem ele querer, vamos supor que essa fase ele descubra que ele tem uma irritação contra você. Ele não sabe explicar por quê. Mas e então, o que ele vai usar? Puxa vida, meu pai sempre me deu o apoio. Eu tinha medo da tempestade, meu pai me pegava e me levava para a cama dele. Eu tinha medo do escuro, meu pai me carregava no colo. Como eu posso fazer isso com meu pai? Então essa é a hora em que o jovem, nesse período, se ele tiver recebido dos pais boas coisas, ele poderá encontrar nessas boas coisas uma justificativa para ele mesmo refrear esse impulso ruim dentro dele. Porque isso vai passar. É um momento em que a água dessa represa começa a invadir você e você está emocionado, você começa a gostar das meninas que você encontra na rua, em casa, as meninas começam a gostar dos carinhas que ela encontrou no shopping, aquela coisa efervescente, mas isso vai passar.
esse vulcão, essa força vulcânica é própria deste período. Mas, como eu disse, se nessa fase o pai e a mãe foram ausentes, empurraram o filho para ser criado por empregada, levaram a criança para a escola, para a melhor escola que existia, e eles nunca se interessaram para saber quem era o professor, nunca olharam um caderno, nunca quiseram dar atenção para esse filho, a hora que ele descobrir, que ele sentir, que aqueles entes com quem ele está convivendo não são legais, por algum motivo, ele não terá nada para pôr contra esta ideia. Não terá nada. E nessa fase, o que é pior, os pais que não sabem desse mecanismo, interpretam isso como arrogância, como ingratidão, como uma indignidade. Onde já se viu um filho falar isso comigo? E aí chicoteia, chuta, xinga, põe de castigo, bate. E faz o quê? Reforça no filho, confirma no filho que se trata de um adversário. Faz o filho sentir que realmente ele é a mesma criatura do passado. Que ele não sabe em que passado foi, mas que ele sabe que não gosta. E ao invés de aproximarem-se, o próprio pai, a própria mãe, ajuda a empurrar a gasolina na fogueira. E neste cenário, o que vai acontecer? Geralmente, uma explosão. Seja do pai contra o filho, seja do filho contra o pai ou contra a mãe. E eles vão ter que se afastar, para não se matarem. Vão ter que sair de casa, vão ter que morar com um estranho debaixo da ponte, mas eu não fico mais nessa casa. Coisa que teria sido evitada se o adulto soubesse desse mecanismo e pudesse entender que primeiro, pôr filho no mundo é comprometer-se com Deus para cuidar de um patrimônio que é dele. E em segundo lugar, isso dá trabalho. Assuma isto. Mas não vai existir na sua vida, em tudo que você conquistar, não vai existir maior alegria no seu espírito do que ver o seu filho vencer. Porque você vai descobrir depois que ele é você. Se ele perder, você terá vergonha. Você vai se perguntar, o que foi que eu deixei de fazer? Como muitos pais se perguntam. É natural que o jovem não saiba disto. O jovem está tão entretido com tantas outras coisas. Mas quando o jovem compreende que o que ele está sentindo, aquele antagonismo, ele deve enfrentar e deve conter, por quê? Porque ele está agora numa outra época. Se houve algum desajuste, se houve algum problema de vidas passadas, agora você está convivendo para fazer as pazes, não para repetir a guerra. Agora você está com aquelas pessoas para que elas possam receber de você uma coisa boa, não para você se vingar. Na pior das hipóteses, na pior delas, que o pai ou a mãe tenham sido os piores pais que você teve. Que não te deram amor, que não te deram nada. Lembre-se que você precisa ser grato a eles, porque eles deixaram você viver. Porque hoje, é uma temeridade procurar reencarnar, porque você não sabe se aquela doidivanas, acompanhado de um outro maluco, vão enfiar uma faca no útero para arrancar você vivo de lá. Se você está vivendo com os piores pais que você pode ter tido, você precisa agradecer a eles que eles não te mataram. Porque se eles tivessem sido inimigos,
e ainda cultivassem a inimizade, eles teriam te matado. Como acontece com algumas mulheres e alguns maridos que não querem ter aquele filho porque sentem que ali está um desafeto. Então justificam-se com qualquer tipo de desculpa para fazer o aborto. Porque não querem. Não adianta. Eu não quero ser pai desse cara. O indivíduo não sabe que cara é este, mas ele sente que aquele ser que está ali já fez alguma coisa muito ruim e ele não quer de novo conviver com isso. É algo interior que só quando você compreende o mecanismo da epífise, nesta fase da vida, você compreende o porquê que isso acontece. A finalidade não é manter a pessoa como uma criança eternamente, bobinha. Que a gente fique no endeusamento de pai e mãe porque ainda mamamos no peito com 50 anos. Não. Deus permite, primeiro, que nós erremos. Segundo, que renasçamos para corrigir o erro, esquecendo o mal que fizemos. Terceiro, que pais nos amem quando vem aquele ser tão débil, chorando de fome, e ele se esquece que foi um inimigo. Ele esquece que aquela criança que agora está pedindo para ser alimentada, em uma outra vida qualquer pode ter sido uma adversária no afeto de alguém, pode ter acabado com a sua família. Nessa hora em que o instinto de mãe faz você ser a base daquela vida, você ama como mãe, como pai, não importa quem tenha sido aquele ser. Terceiro, Deus permite que duas pessoas se unam para ajudar uma a viver. Duas para uma poder ter o apoio. E dá a essa criança o aspecto de fragilidade para fazer você se tornar herói dela. Para fazer você arrastar o mundo se for necessário. Defendê-la com a sua vida. Porque, de verdade, talvez um filho não morra por um pai. Mas é raro o pai que não morra por um filho. Por pior que tenha sido. E quando você entende isto nesse projeto de existir, e você se dedica a esta criança, Deus permite que à medida em que ele amadureça, ele volte a ser aquele ser que ele já foi. Porque só nesta hora é que o perdão é verdadeiro. Enquanto você é jovem, você depende do seu pai, você precisa pedir ajuda dele, você depende da sua mãe, você quer ser querido. Mas quando você se torna adulto, que você já não precisa, você já tem força, você já sabe se defender, e geralmente nessa fase você quer ser independente, até como uma postura orgulhosa ou arrogante. Você está se nutrindo do que é fundamental para você exercer com consciência o perdão. Coisa que geralmente vai acontecer, sim, vai acontecer, quando você, que estava contra, porque deixou aquelas lembranças se tornarem muito fortes, e não combateu-as com o perdão que você ouviu nas igrejas que visitou, com a bondade que você escutou, que deveria ser a nossa forma de proceder. Nós não queremos saber disso. Aí chega o dia em que você vai ser pai. Ou que você vai ser mãe. E quando você descobre que o exame deu positivo, você então percebe
que por piores que tenham sido as experiências que você teve, tem uma pessoa que você confia. Foi aquela que te criou. Foi aquela que deixou você nascer. E nesta hora você começa a entender a sua mãe. Se você era filha. Ou o seu pai. Se você era filho. Nessa hora você começa a pensar, puxa vida, agora eu vou ter que dar de comer para esse carinha. Como é que será que meu pai enfrentou esse medo? E quando você começa a amar o seu filho muito mais do que você amou seu pai, você começa a perceber o tamanho do amor que ele teve por você. Você aí passa a ser também alguém que ama um outro ser, como razão da sua vida, quando você se torna pai e mãe. E só nesta hora é que você consegue medir como você era tudo para o seu pai e para a sua mãe. Tudo. E como você entende por que eles eram chatos com você? Não é que eles queriam que você chegasse para eles poderem dormir. É que eles queriam que o maior tesouro da vida deles não fosse assassinado na rua, enquanto eles dormiam. Não fosse vítima de algum tipo de agressão desses bailes malucos que os jovens gostam de se meter. Só para dizer que são homens. Ou que são mulheres. Então você começa a perceber um amor que antes você não sentia, mas que eles sentiam por você. E é aí que você se torna amigo ou amiga dos que te criaram. É aí que a consciência começa a dizer a você, puxa vida, eu estou desesperado com meu pai teve que criar 4, 5 de uma vez. Minha mãe teve que dar de comer para todo um bando, um time de basquete. E eu estou desesperada, porque eu não sei se meu filho está com fome, se está com frio, eu não entendo a linguagem dele. Ele veio sem manual de instrução. Eu só sei que ele grita. Só que ele quer comer, mas às vezes eu não sei se já comeu tudo. Ele não fala que tá satisfeito. O trauma de muitas mães é não saber se o filho está abastecido. É agasalhar o filho como se ele estivesse vivendo num iglu. E o moleque está suando, desesperado, vermelho. E ela, não, põe mais uma mantinha, porque ele não pode pegar corrente de ar. Não, o moleque está cozinhando aí dentro, não está conseguindo dormir, você não está vendo que está suando. Ah, não, ele não pode pegar nenhuma corrente de ar, senão ele vai pegar pneumonia. E se ele morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Se você morresse, seu pai e sua mãe também não saberiam o que seria deles. Então você percebe que esse é o mecanismo que o amor divino permite que a gente entenda para que a nossa relação uns com os outros não seja de repetir o mal, não seja a de fazer de novo as coisas mal feitas, não seja de ser mesquinho, a de ser egoísta, a de pensar só em si mesmo. Que você que está aqui, que você que nos assiste, se recorde que a sua capacidade de viver está exatamente sendo testada no bem. Por aquele ambiente que você pode encontrar quando chegou ao mundo. E que todas as lembranças, todas as inclinações, todas as raivas, todas as coisas ruins que você sentir sem uma explicação, pense assim: isto é meu. Se eu estou com raiva do meu pai, isso é meu. Eu tenho alguma coisa ruim guardada em mim. Vou entendê-lo. Vou tentar ajudá-lo. Não vou apenas dar um pontapé, falar um palavrão e sair de casa batendo na porta.
Eu vou olhar para ele como alguém que me ama e eu não sei ainda como me ama. E a mesma coisa com a mãe. A mesma coisa com aqueles que eventualmente estão assumindo o papel de mãe e pai. Lembre-se, você não veio aqui, você não nasceu no mundo para eternizar os conflitos. Veio para limpar-se deles. Quanto mais você perdoar, quanto mais você esquecer, como filho ou como pai, a agressão, a dificuldade, a ingratidão, mais você cumprirá a missão de estar na terra. Eu assisti uma vez um depoimento de um artista na televisão, numa entrevista. Ele era um filho de um homem muito rígido. E este homem impunha medo. Ele tinha pavor desse pai. O pai era muito rigoroso. Moravam no sítio. Mas o jovem, enquanto pequeno, eles tinham uma relação de dependência. Mas, na medida em que ele foi se tornando adulto, foi se tornando jovem, ele começou a querer também uma certa área para ser ele. Só que ele precisava morar com o pai. Então, ele aprendeu a fumar. E o pai havia proibido ele de fumar. Apesar do pai fumar. O pai sabia que não era bom e não queria que o filho fosse por esse caminho. E falava assim para ele: eu me contaminei, mas eu não quero que você sofra os erros que eu cometi. Mas acontece que todo jovem vem a tal da epífise, ele quer ver o amigo dele igual a ele, ou ele igual ao amigo dele, aquela coisa, eu já sou bom, já sou poderoso. Começou a fumar por curiosidade. Só que quando voltava para casa, o pai estava ali, ele tinha que disfarçar o cheiro, então era balinha de hortelã, chicletinho na boca, aquela coisa toda. O pai nunca disse nada. E ele achava que estava enganando o homem. Porque se o pai soubesse que ele estava fumando, certamente ou ia espancá-lo já adulto, ou ia pô-lo para fora de casa. E ele achava que com os perfuminhos, com as balinhas, ele disfarçava o cheiro e o homem já não estava lá tão assim, enxergando bem, já estava meio velho, deixava, ele conseguia esconder. Um belo dia, é domingo, não tinha mais ninguém na casinha, eles ainda moravam na roça. O pai vai até o quarto e chama o filho. Filho, vem cá, faz o café para nós. O filho então se levanta assustado e obedece. O pai era imperativo. Vai lá, faz o café, põe a mesa. Vamos tomar café nós dois aqui. Sentam os dois para tomar café, o pai conversa com ele sobre a vida. Pergunta para ele sobre as namoradas, pergunta para ele sobre o trabalho, qual era o sonho dele. E então, depois que eles tomaram o café, o pai tira um maço de cigarro do bolso e oferece o cigarro para o filho. O filho assim, imaginando que o pai está testando, não é? Não, eu não fumo. Quem falou para o senhor que eu fumo? O pai olha para ele e diz: meu filho, eu conheço você desde que você nasceu. Eu tentei de todas as formas que você não fosse por este caminho.
Mas desde o primeiro dia que você fumou, eu sei que você fuma. E eu não quero que você esconda de mim, que sou seu pai, aquilo que os seus amigos sabem. Portanto, eu estou te dando este maço de cigarro, para que nós dois fumemos juntos. E quando ele estava falando isso, na entrevista, ele já era velho. Dificilmente ele conseguiu conter as lágrimas. Por lembrar que aquele homem duro que ele achava que era um déspota, na verdade, tornou-se seu amigo. Era seu amigo, ele não sabia. Ele que tentava enganar, ele que tentava fingir, ele que tentava fazer de tudo para que o pai não soubesse quem ele era, já sabia há muito tempo e estava respeitando. E que desse dia em diante passaram a ser iguais, passaram a ser companheiros. E ele chorava agora na entrevista de saudade do pai, que entendeu a sua fraqueza e que se mostrou amigo na fraqueza, para que o filho pelo menos pudesse contar com ele como apoio. Esse ator se chama Ari Clemes, que eu sei que ninguém conhece, porque todo mundo conhece pelo nome de Lima Duarte. Entenda isto, que todos nós precisamos uns dos outros. Se você é filho, lembre-se do quanto o pai e a mãe amam você. E às vezes não sabem dizer. Às vezes querem se pôr duros para que você não confunda-se. E se você é pai e mãe, lembre-se, não é que o seu filho é ingrato. Não é que seu filho não te respeita. É que ele está se descobrindo. Compreenda-o. Converse com ele. Se você perdeu a primeira infância para ser herói ou heroína da sua prole, não perca agora a oportunidade de pelo menos estar perto e ser amigo, de ser companheiro, não de ser chefe. Porque se vocês estão juntos, como diz o Evangelho, é porque um muito ofendeu ou foi muito ofendido. Mas estão juntos para se perdoarem, para se construírem, para se quererem. Não há outro caminho a não ser este. Você pode ser demitido da empresa, você pode ter que sair da escola, você se afasta da igreja, e tudo isso passa. Mas você nunca vai poder demitir-se de seus pais, nem de seus filhos. Nunca. Nunca será demitido deles. Porque nós estamos marcados para que nos amemos. E não existe outro lugar para a gente desenvolver isso a não ser algo que se chama família. Pensem nisso. Porque como dissemos na outra semana, os entes que nos amam, que já foram nossos pais em tantas vidas, que já foram nossas mães tantas vezes, continuam a gostar de nós do mesmo jeito. Muitos deles estão aqui para abraçar você durante o passe. Lembre deles. Pense nisso. Muita paz. Obrigado, Senhor,
pela alegria de estarmos mais uma vez vibrando com as forças do mundo espiritual a sustentarem os ideais. Mesmo passando por adversidades, mesmo enfrentando necessidades, encontramos no manancial do teu evangelho, querido mestre, o pão à fome que nos avassala, o remédio à dor que nos vitima, o teto ao abandono do medo que nos fustiga, o calor que aquece ante a noite fria da incerteza. Que nós saibamos valorizar a oportunidade do crescimento. Que não transformemos a ligação com Deus num ritual externo, através do qual imaginamos que o céu vem nos recobrir para substituir o nosso inferno. Que nós aprendamos a produzir o nosso céu, ao invés de parar de pensar no bem, na esperança, como muitas vezes nos deixamos levar apenas pelo desejo da vingança, pela insatisfação que nos amargura. Que nós tenhamos a consciência de mudar o interior, de cultivar a bondade, de entender os teus ensinamentos para que o perdão seja o tônico interior que nos limpa o coração. Que esqueçamos os nomes daqueles que nos ofenderam. Que esqueçamos as lágrimas que já derramamos pelas injustiças de que fomos vítimas. E neste lugar, esvaziado da amargura, do veneno, do rancor, que nós nos lembremos do teu amor, como analgésico, como a quimioterapia elevada do espírito, a mais potente arma no combate à dor. E compreendendo as leis espirituais, nós não sejamos apenas consumidores do teu evangelho, nós possamos ser multiplicadores dos teus exemplos, semeadores das tuas esperanças, administradores do patrimônio divino nas pequenas coisas que fazemos. Por isso, Jesus, nós te agradecemos a vida que temos, mesmo os problemas que nos fustiguem, porque graças a eles nós cresceremos. Por isso, cantaremos do fundo do coração, te pedindo que o teu amor nos ajude a entender o que as nossas palavras falarão. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor
descer.